Então, como é que você vai fazer o estudo aí da tua precificação, tá? A gente vai tirar fora essa parte do tempo de formação, que não é para isso que a gente vai olhar, mas a gente vai olhar para os recursos que você tem, tá? Então, assim, você realmente é dedicada, você realmente está estudando, você realmente está se aperfeiçoando, você olhou uma vezinha as coisas lá na graduação, nunca mais foi atrás de ver nada? Cuidado, seja íntegro e congruente também nesse processo de precificação, tá? Aí, o que você vai fazer? Tirou o tempo de formação fora, olhou para a parte resultados, e aí você vai olhar primeiro para o preço da tua região. Porque se você tem um negócio, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, certo? Você precisa entender quais são mais ou menos os preços médios que são praticados na tua região. Porque se você não tem nem ideia do que é praticado, como que você vai fazer para ter pelo menos uma média? Então, o ideal é olha para o preço da tua região, então você pode fazer essa pesquisa. Para como que eu faço essa pesquisa? Gente, pergunta para os outros psicos quanto eles pagam. Manda mensagem, quanto que é a tua sessão, pergunta, você vai ter que descobrir qual é o preço dessas sessões e não tem nada de errado com isso, tá? Você pode sim se interessar em saber o preço da consulta de um outro profissional. Então, busca essas informações, faz pelo menos uma análise, busca aí pelo menos 4, 5 profissionais ou mais, para você entender mais ou menos a média geral ali de preço da galera, tá? Aí depois que você entendeu esse preço, tem um outro preço que você precisa entender, que é o nosso preço de tabela, que é uma sugestão, tá? O nosso preço de tabela, ele é um valor de referência. Ele não é uma obrigatoriedade, mas ele deveria servir para nos nortear. Alguns de vocês talvez saibam, outros não, mas o nosso preço de tabela, ele já foi reajustado. Se eu não me engano, foi em junho ou em julho desse ano, tá? Já houve reajuste. Então, antes, o nosso limite inferior de tabela para consulta psicológica era R$ 165,58. Era. Agora, ele foi atualizado para R$ 178,34. Eu estou falando do limite inferior, gente, ou seja, seria a sessão mais baratinha. Aí o limite médio hoje ele está em R$ 266,57. E o limite superior ele está em R$ 305,74. Tá? Esses números e essas informações vocês conseguem lá na nossa tabela de honorários, dentro mesmo lá do nosso site do conselho, tá? Você entra lá no site do conselho, você vai na parte de serviços e vai ter lá num dos quadradinhos tabela de honorários. Você clica lá e faz o download, tem a tua tabela atualizadinha, tá? E aí, o que vai acontecer? Você faz o estudo, então, da tua região, de quanto mais ou menos as pessoas estão cobrando na tua região, e aí você vai pegar o nosso limite inferior de tabela. E o que você pode fazer aí? Aí você pode fazer uma média. Então, você vai pegar o limite inferior de tabela, você pode pegar os maiores também, tá tudo bem, você vai entender o que faz sentido para você. Mas, para que você tenha pelo menos uma base, tá? Um ponto inicial para você sair do chão em relação à precificação. Você pesquisou o preço da tua região e pegou o limite inferior de tabela. E aí você vai fazer uma média. Então, um exemplo bem rápido, tá? Vamos fazer de conta que tu fez a tua pesquisa, e aí na tua pesquisa você descobriu que a maioria dos profissionais da tua região cobram R$ 100. Você descobriu que é R$ 100 a média de preço dos profissionais aí da tua região. Legal. Aí, quanto que está o nosso limite inferior de tabela? Está R$ 178,34. Eu vou tirar os centavos, só para a gente facilitar essa conta. Mas, então, vou colocar aqui os R$ 178, tá? Então, nós teremos R$ 278, certo? Aí, o que eu falei que você vai fazer? Deixa eu só... Minha unha não está me ajudando hoje. Aqui, 278. Beleza. Aí, o que eu disse para você fazer? Depois que você fez essa pesquisa lá e pegou o limite inferior de tabela e somou, você vai fazer a média de novo. Então, você vai dividir isso por 2, tá? Então, nesse caso aqui, supondo que o preço da tua região gira em torno de R$ 100 e o nosso preço de tabela girando ali em torno de 178, você teria um preço médio de R$ 139 pela tua sessão. Simples assim. Com isso, você quer cobrar menos? Cara, R$ 130. Estipula aí esse valor e começa o teu processo de precificação.